Pela Advocacia Geral da União, igualmente por até 15 minutos, o Dr. Livan Bispo dos Santos. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, saúdo também a ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, saúdo também os colegas advogados, em especial os colegas da Advocacia Geral da União que aqui me acompanham, servidores, colaboradores, estudantes de direito, demais profissionais e aqueles que acompanham essa sessão de modo virtual. Eu tenho a honra de subir à tribuna desse Supremo Tribunal Federal por delegação do Advogado-Geral da União para defender a constitucionalidade do artigo 10, parágrafos 12 e 13 da Lei 9656, de 3 de junho de 98, acrescidos pela Lei número 14454, de 21 de setembro de 2022, que são objeto de questionamento nessa ação direta de inconstitucionalidade número 7265. Como já foi dito no relatório do ministro relator e também na fala que me antecedeu, esses dispositivos são fundamentais, são bastante importantes para o setor de saúde suplementar e também para os usuários dos planos de saúde privados. E eu tento sistematizar aqui o que se está realmente em julgamento. A primeira regra que é questionada é que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, ele passa a ser considerado uma referência básica na legislação para os planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Esse é o primeiro item. O segundo ponto, que talvez seja o mais controverso aqui, é que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto inicialmente no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada, segundo a legislação, deverá ser autorizada pela operadora de saúde, se, e somente se, preenchidos os requisitos ali indicados, a saber, exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou, alternativamente, exista recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde, a CONITEC, ou exista, alternativamente, também recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovados também para os seus nacionais. Essas são as regras que estão aqui, Excelência, em discussão. Entretanto, senhor presidente, para se ter uma real noção da rota legislativa que que redunda na edição da Lei 14.454, é necessário fazer um recuo histórico para se entender o debate na sociedade, o amadurecimento desse tema que acabou gerando essa resposta do legislador. Como todos nós sabemos, a ANS ela tem por atribuição, definida em lei, definir através de ato próprio uma resolução, a amplitude da cobertura assistencial, médico-hospitalar e hospitalar obrigatória, a ser garantida pelos planos de saúde privados, isso para enfrentamento de todas as enfermidades listadas pela Organização Mundial de Saúde. Esse é o trabalho primário da ANS. E esse trabalho é fundamental porque ele traz segurança, transparência, publicidade, ele garante a eficácia e a efetividade de todos os procedimentos em eventos em saúde que são incorporados no seu rol. Esse é um trabalho fantástico da Agência Nacional de Saúde, não se discute. Entretanto, até meados de 2022, não se tinha um prazo máximo para a incorporação e a atualização do rol da ANS. Esse fato trazia, então, um vazio normativo que gerava profunda insegurança e muito debate na sociedade do que poderia ser feito para melhorar essa governança e atualizar ou otimizar a incorporação desses procedimentos. Isso gerava debate, inclusive, das famílias interessadas em terapias novas para doenças que traziam inúmeras dificuldades. Surgiu, então, a primeira resposta legislativa a esse tema. A primeira resposta legislativa foi na Lei 14.307, de 2022, que teve o intuito de otimizar o processo de atualização desse rol e garantir maior qualidade, maior rapidez e maior transparência. Essa lei, como já foi dito aqui anteriormente, ela estabeleceu o prazo de 180 dias, contados da data de protocolo, prorrogáveis por mais 90, para que a ANS pudesse, então, incorporar aquela tecnologia ou aquele novo procedimento em saúde no seu rol.
A despeito disso, essa exigência legislativa ela não impediu que, eventualmente, houvesse uma defasagem, ainda que pontual, entre esse procedimento da ANS e as tecnologias que vão avançando. Os procedimentos médicos, pesquisas científicas que todos os dias avançam e muitas vezes a governança estatal não consegue acompanhar a contento. Não há um casamento específico de simetria temporal entre esse procedimento de incorporação e as novas tecnologias que surgem todos os dias. Nesse contexto, o debate se mostrou sensível, ministros. Como dar resposta à situação dos eventos ou procedimentos de saúde, eventualmente já incluídos no objeto de atualização da ANS, cuja eficácia e segurança já tenham sido comprovadas, tenham sido até mesmo incorporadas na prática dos médicos, mas cujo processo de atualização ainda não tenha sido finalizado. Como dar resposta para isso? Esse foi o debate da época. E o Superior Tribunal de Justiça chegou a enfrentar esse tema e definiu pela taxatividade mitigada, isso em embargos de divergência em RESP, foi a resposta judicial mais abrangente e mais notável da época. Mas o legislador, então, buscou dar uma segunda resposta ao tema, e esse é o objeto aqui desse julgamento, que é a Lei 14.454 de 2022, que aqui se encontra questionada. Não se discute, penso eu, que a Constituição estabeleceu e elevou o direito à saúde como um direito fundamental, no qual o Estado, em parceria com o setor privado, e o setor privado atuando de maneira suplementar, mas o Estado tem o objetivo de promover o direito à saúde, a obrigação de promover o direito à saúde, e também atuar como um regulador do tema, para que os serviços prestados pelo setor privado estejam adequados ao interesse público. E aqui a lei foi nesse sentido. O parágrafo 12 e 13 do artigo 10 da Lei 9656 de 98, acrescidos pela Lei 14.454 de 2022, traz uma resposta do legislador em legítima escolha política, em legítima escolha legislativa e sem infringir a qualquer dispositivo ou princípio constitucional, e contempla aqui a situação do beneficiário de plano de saúde que necessita de exames ou de tratamentos ainda não incorporados ao rol da ANS, mas cuja eficácia e segurança tenham sido comprovados pela comunidade médica. Senhor presidente, trata-se aqui de uma opção legislativa válida, editada dentro da margem de conformação legislativa e que tem, por fim, um interesse público, que é garantir uma prestação do serviço em saúde suplementar adequada, atual e necessária para salvar vidas. Nesses casos específicos e excepcionais, repito, excepcionais, indicados na legislação, em que o procedimento ou evento de saúde seguro, com amplo respaldo na comunidade científica e cuja eficácia e segurança foram reconhecidos mediante a aplicação de metodologias de alto nível, não se pode ter, nesses casos específicos, uma negativa de cobertura do plano sob pena de restrição do direito à saúde. E nisso o Estado, seja o Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, não pode fechar os olhos. E a Advocacia Geral da União, nessa tese, não está sozinha. Como já bem adiantado aqui anteriormente, a Procuradoria-Geral da República, em manifestação endereçada a essa Corte, e aqui eu peço licença para citar, abrindo aspas, diz que a alteração legislativa está no espaço de livre e legítima conformação do legislador, a partir dos princípios constitucionais que regem o direito à saúde e o dever do Estado. E a Procuradoria-Geral da República ainda prossegue, dizendo o seguinte, foi alterado o poder de regulação, não foi sequer alterado o poder de regulação da ANS, nem mesmo quanto à atribuição de elaboração e atualização do rol, que segue vigente. A lei tratou de, a partir da discussão jurisdicional precedente em favor da segurança jurídica, positivar a hipótese em que a cobertura haverá de ser garantida, independentemente de previsão atual na lista. Foi muito bem, feliz e certeira a Procuradoria-Geral da República nesse ponto. Eu também aproveito a sustentação oral para rebater a ideia de que há um tratamento anti-isonômico em relação às operadoras de plano de saúde, ao setor de saúde suplementar e ao Sistema Único de Saúde. Isso porque a alegação trazida na petição inicial dessa ADI, ela nos remete a uma ideia, para nós equivocada, de que o rol taxativo, a ideia de o rol taxativo contra respaldo direto na Constituição. E isso não tem substrato jurídico válido. Em segundo lugar, porque a decisão do Ministério da Saúde acerca da incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos ou procedimentos pelo SUS também se sujeita a procedimento administrativo cujas regras guardam estrita semelhança com as normas que regem o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar.
E é óbvio que o Ministério da Saúde, em sua atuação, também está sujeito a inovações regulatórias e ao controle judicial, muitas vezes, como todos nós sabemos. Senhor presidente, o setor público e o setor privado, nesse caso, do setor de saúde, eles são interligados e complementares, mas cada um tem suas especificidades, cada um tem o seu âmbito de atuação, e é normal que uma regulação refinada, adequada no Estado Democrático de Direito tenha algumas diferenciações. Por fim, excelências, não posso deixar de falar sobre um argumento repetido à exaustão na petição inicial dessa ADI, sobre o impacto econômico da legislação em relação ao setor de saúde suplementar. Parece que a profecia dessa petição não se concretizou. A ideia de que a legislação traria à ruína ao mercado de saúde suplementar não ocorreu. A ANS, em 18 de março de 2025, divulgou, recentemente, há menos de um mês, os dados econômicos financeiros das operadoras de plano de saúde e administradoras de benefícios. E lá diz que, no ano de 2024, o setor registrou lucro líquido de 11,1 bilhões em 2024, um aumento de 271% em relação ao ano anterior. Esse resultado equivale a 3,16% da receita total acumulada no período, que foi de 350 bilhões. 2024 foi um ano ainda melhor que 2023, que já tinha sido um ano muito feliz para o setor. Esse é o melhor desempenho, segundo a ANS, do setor de saúde suplementar desde a pandemia do coronavírus em 2020. As informações econômicas, então, recentes, indicam que a entidade, divulgadas pela entidade de regulação do setor, indicam que todas as alegações e as previsões relacionadas a consequências econômicas não se concretizaram. Eu destaco ainda que a ideia de que as mensalidades também seriam impactadas não encontra um respaldo estatístico relevante. E ainda que o tivesse, a ANS tem atuado de maneira primorosa para que esse repasse de custo tenha ou que corresponda, evidentemente, de forma clara, à avaliação atuarial das operadoras de plano de saúde, para que não haja desequilíbrios tanto nos planos privados, individuais, quanto naqueles planos coletivos. Por essas razões, excelências, em nome da Advocacia Geral da União, na condição de curadora da norma aqui questionada, e em favor de todos aqueles que necessitam de uma cobertura de saúde suplementar atualizada, segura e eficaz, a Advocacia Geral da União pede que todos os pedidos da ADI 7265 sejam julgados improcedentes. Com essas razões, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lian Bispo